Oi, crianças! Como vocês estão? Tia Rita está bem e com muita saudade de vocês. Mas logo, logo nós já nos veremos e mataremos as saudades. Bom, hoje nós retomamos a história da Corri, o terceiro capítulo. No capítulo anterior, nós vimos sobre a Corri, sua família, a forma que eles conviviam, um lar feliz, estruturado. Aprendemos também que nós precisamos confiar em Deus e não precisamos ter medo das coisas, porque Deus nos sustenta, Deus supre nossas necessidades. Nós aprendemos também que você pode servir a Deus como criança que você é, da forma que Deus colocar para que você sirva. E hoje nós vamos aprender e ouvir mais um pouco da história da Corri. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo toda essa situação do coronavírus, certo? Muito bem. Nós estamos em distanciamento social, não estamos tendo aula presencial, mas daqui a pouco a gente já volta para as aulas normais, do nosso dia a dia normal, do nosso cotidiano. Mas se alguém chegasse para você e falasse assim: olha, você não precisa mais ir à escola, o que é que você iria achar? Eu sei, você iria achar legal, né? Você ia ter mais tempo para brincar, para jogar bola, brincar de boneca, mais tempo em casa para assistir TV, mas ia ter coisas também que não ia ser legais. Por exemplo, você não ia aprender a ler e a escrever, você ia perder a oportunidade de ler bons livros, de ler a Bíblia, de fazer cálculo matemático para saber quanto dinheiro você tem ou não, quanto está faltando para você comprar aquele brinquedo que você gostaria muito de ter. Então isso é ruim, não é verdade? E na nossa vida, Deus nos ensina de várias maneiras. Na escola de Deus, é o tema da nossa aula hoje. Deus nos ensina de três formas. Na escola da Bíblia, na escola com outras pessoas, né, com outros cristãos, através das experiências que eles vivem e nos passam dos conselhos. E também na escola das experiências que nós vivemos, sejam elas boas ou sejam elas ruins. São três formas que Deus nos ensina. Então, são três tipos de escolas. E a Corri, ela passou por essa experiência da escola de Deus. Corri, quando ela era jovem, moça, ela foi ao médico e o médico diagnosticou que ela estava com tuberculose. Tuberculose na época da Corri não tinha cura, então ela ficou com muito medo de morrer, porque várias pessoas já haviam morrido com essa doença. Hoje nós temos cura, já temos tratamento e a pessoa faz o tratamento e fica bem, mas na época da Corri não. Então o médico falou para ela: Corri, você tem que ficar em casa, deitadinha na cama. E assim a Corri fez, só que ela recebia muitas visitas. E chegou um momento que Corri estava ficando muito cansada e ela não conseguia entender por que Deus estava permitindo ela viver aquilo tudo. E ficou muito chateada com Deus e questionou Deus, mas ela entendeu uma coisa: que não valia a pena questionar, ficar com raiva, chateada com Deus. E Deus ensinou ela a ser mais grata, a ser agradecida por tudo que Deus havia feito na vida dela e estava fazendo. E ela aprendeu essa lição. E então, quando teve um dia, Corri sentiu uma dor muito forte. Chamaram o médico rapidamente e descobriu que Corri não tinha tuberculose, ela tinha apendicite. Era uma outra doença. Então ela fez a cirurgia e logo ficou boa. Ela tinha uma irmã chamada Betsy, e a Betsy, ela dava aula na escola dominical. E então ela teve uma ideia: Corri, você quer dar aula hoje, a escola dominical hoje para as crianças? Corri ficou super animada, super empolgada, mas ela ficou com muita dúvida: será que ela conseguiria dar aula tão bem quanto a irmã dela? Porque a irmã dela, quando dava aula, todas as crianças era como se estivesse dentro da história, viajava na história e as crianças prestavam muita atenção. E a Corri ficou com esse medo, apesar de que ela já sabia toda a história, que era sobre o bom pastor, e ela foi muito autoconfiante. E quando ela começou a contar a história, as crianças ficaram surpresas, porque a Corri contou a história em 5 minutos. E logo a Betsy teve que tomar as rédeas e assumir o lugar dela, e a Corri ficou muito frustrada e saiu. Quando voltaram para casa, ela falou para a sua irmã: eu não conto mais história, eu não dou mais aula. E a Betsy falou: Corri, você não precisa ficar assim, frustrada porque não se saiu bem da primeira vez. Você pode treinar e se sair bem da próxima vez. O tempo se passou, uma amiga da Corri chamou ela, que era professora, chamou ela
para ajudar na escola. E a Corri foi desenvolvendo o gosto por dar aula e foi aprendendo a dar aula, a ponto de ela começar a dar aula de ensino religioso em algumas escolas. Algumas portas foram abertas para Corri e Corri passou a dar aula de ensino religioso. E numa dessas aulas, desses lugares que a Corri dava aula, ela tinha uma escola de crianças com dificuldade de aprendizado. E aí, elas não conseguiam lembrar das aulas de geografia, das aulas de matemática, nem de português, porque tinha alguma dificuldade intelectual. Mas as aulas de ensino religioso, aquelas crianças se lembravam. Que maravilhoso! Por quê? Será que era porque Corri dava uma aula super fantástica? Não, crianças. Era porque o Espírito Santo de Deus aplicava aquelas coisas difíceis que nós temos dificuldade muitas vezes de aprender na Bíblia. O Espírito Santo aplicava, traduzia no coração daquelas crianças. Mas a Corri, ela não se contentou somente em ficar dando aula. Ela queria muito mais. Ela era uma pessoa muito dinâmica. E certo dia, ela chegou para o pai dela e falou assim: pai, eu quero ser relojoeira. Então ela estudou, o pai ficou muito feliz por ela querer a profissão do pai dela. E ela estudou muito, fez muito esforço e conseguiu ganhar o diploma de relojoeira. Crianças, uma lição que a gente pode aprender, outra lição que nós podemos aprender aqui hoje é: quando você quiser muito uma coisa, dedique-se, estude, para que você consiga aquilo que você quer e deseja. Corri então conseguiu ser relojoeira, mas ela não foi melhor do que o seu pai. Ela foi uma boa relojoeira, mas não se tornou como o seu pai. Mas uma coisa ela aprendeu. Ela entendeu que ser relojoeira ajudaria muito ela a servir ao Senhor, porque ser relojoeira demandava muita paciência, porque eram peças muito pequenas que ela precisava consertar nos relógios, a ponto de tremer ao consertar, porque eram pecinhas muito pequenas. E ela orava a Deus e pedia assim: Senhor, faz com que as minhas mãos não tremam para eu conseguir consertar esses relógios. E Deus ouviu a oração de Corri. E o tempo passou. As 3 tias, lembra das tias da Corri? As tias delas morreram, nem envelheceram, morreram. Logo tempo depois também, a sua mãe morreu e ficou então o pai da Corri e seus irmãos. Seus irmãos, Noli e William, se casaram, ficando apenas Betsy, Corri e seu pai, Tembum. Mas logo, logo a casa estava cheia, porque seu irmão William, certa vez, chegou na casa deles e falou o seguinte: ó, papai, tem um casal que vai para a Indonésia, tem 3 filhos chamados Haroldo, Priscila e Helena, e eles não podem ir para a Indonésia junto com eles. Eram missionários, então ficaram morando na casa do papai Tembum. Então, a demanda de alimentação aumentou, tudo aumentou, mas eles não reclamavam porque sabiam que Deus ia sustentar e suprir todas as necessidades daquela família. E lembra da Betsy? Betsy cuidava da comida, Betsy cuidava das roupas, e quando faltava alguma coisa, Corri tratava de vender algum relógio, alguma coisa, e logo supria a necessidade de todos ali. E certa vez, o avô Tembum falou que aquelas crianças eram muito obedientes, porque chegaram outras crianças para morar lá. E a Corri sabia que era muita bondade do papai Tembum, porque as crianças sim brigavam, as crianças sim desobedeciam, a ponto de que uma vez essa menina aqui, chamada Priscila, falou que odiava a Tina, uma das meninas que morava lá. Corri logo cuidou de colocar a Priscila para o quarto e depois foi conversar com ela e falar que aquela atitude da Priscila de odiar a Tina não era a atitude que agradava a Deus e que ela precisaria pedir perdão. Logo a Priscila reconheceu que estava errada, pediu perdão e pediu para ajudá-la a amar a Tina. Logo elas se tornaram boas amigas. E aquela experiência da Priscila serviu para quando os pais dela e ela foram enviados para um campo de concentração japonês, e ali ela precisava amar aqueles soldados, aquelas pessoas que maltratavam as outras. E ela aprendeu essa lição e a orar por essas pessoas que ela não gostava.
Até agora você já percebeu que a vida com Corri é muito dinâmica, não tem monotonia. E a Corri, ela montou um clube de meninas. E nesse clube, nem todas as meninas que participavam para ouvir da palavra de Deus, mas era para participar das atividades que tinham ali. E uma menina chamada Anete participava daquelas atividades, mas tinha atitudes que não eram legais, mas ali ela aprendeu, ouviu pela primeira vez sobre Jesus. A Corri, quando tocava apito, todas as meninas se juntavam e a Corri falava algo sobre Jesus. A Anete, certa vez, teve tanta raiva da professora de ginástica que fez algumas coisas que não eram legais. A Corri ficou super chateada com ela e pediu para ela, dentro de 3 semanas, não voltar mais lá. Mas vocês acham que a Anete obedeceu a Corri? Semana seguinte, ela já estava lá e Corri deixou ela participar. E também tinha acampamentos para meninas que elas faziam, mas chegou um dia, crianças, que teve a Segunda Guerra Mundial, 1939, e aí elas não podiam mais se reunir. Mas nessas reuniões, quando alguma menina estava triste, como a Nete, que chegou a ficar triste lá, Corri, leu um salmo para ela, o Salmo 32:8, que fala assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Corri, não perdi a oportunidade de falar de Jesus para aquelas meninas. E quando elas estavam naquela situação de guerra, elas ficavam muito preocupadas e Corri falava para elas: não precisam chorar, vamos confiar. Corri se reunia de forma escondida com as meninas para orar, para pedir a Deus que passasse toda aquela situação. E Corri falava para elas: não tenham medo, o Senhor Jesus está conosco e Ele vai suprir nossas necessidades e nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Crianças, nós precisamos nos lembrar de uma coisa, que Deus nos prepara na escola da Bíblia, com outros cristãos e também com as experiências de vida que nós temos. E a vida da Corri era cheia de experiências. E vocês vão saber no próximo capítulo qual a experiência que Corri teve. Vamos saber? Sábado que vem? Eu conto com vocês, eu espero vocês. Um beijo e até próximo sábado.